Sebastião José de Carvalho e Melo, Conde de Oeiras e Marquês de Pombal, foi talvez a única figura mais importante entre 1750 e 1777, a figura como estadista, a pessoa certa, no momento certo. Uns chamaram-lhe, por um lado, o Nero, um ditador feroz, etc. E outros chamaram-lhe o Prometeu, aquele que roubou o fogo aos deuses e inaugurou um tempo novo, isto é, que roubou o poder ao rei e na sua mão, e colocando na sua mão, conseguiu inaugurar um tempo novo. O Marquês de Pombal é uma daquelas figuras providenciais que aparecem nas grandes encruzilhadas das histórias dos países e que de facto conseguem transformar por vezes momentos de desespero em grandes momentos e fazer ultrapassar essa fase e encontrar um novo caminho, um novo rumo. Pombal continua a ser um personagem misterioso e nesse aspecto reside o seu principal valor. Como pessoa que se dedica à arquitetura, evidentemente que a promoção da cidade que ele fez é talvez a valia maior, mas há muitas componentes no seu percurso como estadista, como reformador. Foi um notável estadista que valorizou e que ajudou Portugal a afirmar-se perante toda a Europa. Família Carvalho, portanto o meu nome de família, apesar dos dois últimos nomes serem Down e Lorena, o meu nome de família é Carvalho. Ficou antes dos outros porque era assim que se fazia no século XVII, XVIII e XIX. É uma família originária da Vilazinha de Carvalho, no distrito de Coimbra, depois de Sernancelho, onde foram morgados da vila de Sernancelho, e depois vieram para Lisboa. Os pais de Sebastião de Carvalho, o capitão de cavalaria e fidalgo da Casa Real Manuel de Carvalho e Ataíde, e Dona Teresa Luísa de Mendonça e Melo, casaram na freguesia de Nossa Senhora das Mercês em 16 de janeiro de 1698, tendo tido 12 filhos, dos quais são mais notáveis os 3 mais velhos. Em Lisboa tinha uma casa de família chamada na Rua Formosa, na altura, que é agora a Rua do Século. Tem um palácio muito bonito, que ainda hoje existe. Onde nasceu Marquês de Pombal? Pensa-se que o futuro Marquês de Pombal nasceu em Lisboa a 13 de maio de 1699, sendo batizado a 6 de junho do mesmo ano na freguesia das Mercês, então instalada na capela da mesma invocação, existente na Rua Formosa, à qual pertencia a sua família. Há quem diga que ele nasceu em Sor, perto de Pombal. Outras leituras da história sugerem que a família de Sebastião de Carvalho vivia à data do seu nascimento em Sor, devido à penúria provocada pelo avô, o estudante, homem de hábitos mundanos. É de acreditar que o seu avô e único padrinho omitisse no ato do batismo o lugar de nascimento, por lhe estar no hábito arredondar genealogias com pequenas fraudes e assim fazer o neto citadino para o aliviar no futuro de ser chamado de fidalgo provinciano. E foi batizado na Igreja das Mercês. A Igreja das Mercês era situada na Rua das Rosas, bem naquelas proximidades. E foi ali que o Marquês de Pombal foi batizado no dia 6 de junho de 1699. A sua infância e a sua juventude são ainda hoje motivo de alguma discórdia, sobretudo há um conjunto de enigmas, desde a origem familiar dele, atribuída, como se sabe, a um padre e a companheira de um padre, a companheira negra do padre, que estaria na origem da pequena nobreza de Pombal. Mas, sobretudo, o que caracteriza a juventude, a infância e a juventude de Pombal, é a contínua frustração. Frequentou na Universidade de Coimbra o primeiro ano jurídico, mas dotado de um gênio versátil e de um insaciável desejo de dominar e não ser dominado, logo abandonou estudos. Há, por um lado, um impulso para tentar atingir um grau de nobreza superior àquela da pequena fidalguia de Sor, onde ele viveu durante bastante tempo. Para isso, Pombal tenta várias soluções, que a solução do exército, de onde nunca terá passado de cabo. Ao constatar que no serviço militar a obediência era ainda mais exigida que em Coimbra,
Pediu admissão e entregou-se à vida ociosa. Ainda assim, dedicando-se ao estudo da história, política e legislação. O Marquês de Pombal casou com a idade de 23 anos com uma senhora de 35 anos viúva. De figura simpática, decidida e enérgica, era bem visto pelas damas. Por ele, apaixona-se uma sobrinha do Conde dos Arcos, Dona Teresa de Noronha e Bourbon, dama da rainha Dona Mariana de Áustria. O irmão Conde dos Arcos, que é um dos mais altos nobres na corte, então recusa totalmente o casamento com um pequeno fidalgo da província que vem de Sor e cuja importância, até cuja riqueza, é quase nenhuma, a não ser ter um tio que era Lente de Coimbra e arcediago da Patriarcal. Pombal dá historicamente, pela primeira vez, um ar da sua graça, isto é, o modo como ele vai resolver a questão do impedimento do seu casamento. É o modo como ele vai resolver os problemas do Estado cerca de 15 a 20 anos depois. Há um pouco romanceada a ideia de que o casamento de Pombal terá resultado de uma paixão enorme e teria até levado ao rapto da noiva para casar com ela. Face à proibição do casamento, Pombal aluga uma carruagem, dirige-se ao palácio da condesa, da casa do Conde dos Arcos e rapta a condesa, fugindo com ela para Sor. O casal foi viver para uma quinta que o futuro Conde de Oeiras e Marquês de Pombal possuía em Sor, a Quinta da Gramela, uma légua a norte de Pombal, de onde fica durante 7 anos aquilo que ele diz numa carta posterior, a comer a broa de Sor. Broa tem um sentido muito depreciativo, porque a nobreza e a alta nobreza e a alta burguesia, digamos assim, comia pão de trigo, ou seja, farinha branca. Broa, cevada, aveia, centeio era o pão do povo. Se ele está a comer o pão do povo, significa que ele está com grandes dificuldades. Desse casamento não houve filhos. Pensa-se que através da influência do tio consegue o lugar de embaixador em Londres, onde está há cerca de 8 anos, onde não fala inglês, fala francês, mas francês era a grande língua culta da época, e para onde não leva a mulher, não se sabe bem porquê. Quando em Londres não se sabe bem porquê, porque presume-se, por um lado, que ela, tendo uma educação muito religiosa, não queria viver numa capital de um país onde dominavam os protestantes, portanto, os heréticos. Por outro lado, ela também, a idade dela já acusaria alguma doença e, portanto, prefere ficar num convento. Pombal vai para Londres, não mais a vê. Dona Teresa vem a falecer a 7 de janeiro de 1739, no Mosteiro de Santos. Quando Dom Luís da Cunha, o decano dos diplomatas portugueses da época, recomendou Carvalho e Melo para ministro plenipotenciário em Londres ao então príncipe Dom José, disse que Carvalho e Melo tinha um espírito especulativo e difuso, embora sem vício, que se acordava bem com a nação. Um tio, o arcipreste Paulo de Carvalho, apresentou ao cardeal Mota, ministro do rei Dom João V. A influência do cardeal da Mota facilitou também a entrada dos irmãos do futuro Marquês de Pombal, Francisco Xavier Furtado de Mendonça, na carreira das armas, e a Paulo António, na carreira eclesiástica. A ele também deverá Sebastião José de Carvalho e Melo a nomeação para o cargo de enviado para Londres. Ele vai para Londres, em primeiro lugar, para conseguir obter apoio para resolver uma situação